Em qualquer via pela qual trafegamos, temos de ficar atentos às lombadas, reduzir a velocidade e passar com cuidado. Nas estradas dos saberes nas quais trafegamos, também temos de ficar atentos às lombadas, só que dos livros, reduzir a velocidade e viajar no prazer da leitura. Apesar de a tecnologia ter conseguido arquivar muitas obras raras, os livros ainda mantêm e manterá a sua importância na produção intelectual. Isso porque eles trazem o pensamento, a sensibilidade, as ideias, a genialidade e o potencial de pesquisa que o intelecto humano pode nos trazer. Cada ser humano é capaz de interpretar informações de maneiras muito mais complexas que a inteligência artificial. Há uma espécie de DNA que cada autor deixa em seus trabalhos e, por mais que a tecnologia roube esse DNA, o que teríamos seria uma espécie de plágio. Seria algo como ouvir uma música do Djavan e saber que é de sua autoria, logo nos primeiros acordes. Mas depois descobrir que ela foi produzida pela inteligência artificial. Assim sendo, trata-se de uma espécie de clonagem intelectual. Um outro exemplo seria ver uma obra de Van Gogh com suas pinceladas características e outras feitas pela inteligência artificial. Embora até possa um autor surgir e ser copiado pela tecnologia, a inteligência artificial não teria a competência de antecipar o dom de um artista. Somos capazes de assistir a uma animação da Pixar e identificar o estúdio sem mesmo ter tomado conhecimento de que a produção foi feita por ele. A inteligência artificial é até capaz de copiar o estilo da Pixar. Sim, e já copiou. Mas é a mesma coisa. Alguém que criou aquele estilo tem o próprio DNA implícito. O restante é cópia. Não se copia o dom, se copia o que já foi produzido. O mesmo se aplica aos livros. Machado de Assis, por exemplo, deixou seu DNA criativo. Costumava escrever em primeira pessoa, trabalhava seus textos minuciosamente, finalizava os escritos com muito capricho e concebia desfechos que levavam o leitor a refletir. Os movimentos literários foram ainda mais embasados em marcas que os distinguem entre si. Os 14 períodos são trovadorismo, humanismo, classicismo, quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismos e as tendências contemporâneas, o pós-modernismo, mas não o reumatismo. Observe, por exemplo, o trovadorismo, movimento surgido no século XI, que trazia estreitos laços entre a poesia e a música. Por esta razão, os textos produzidos eram chamados de cantigas e podiam ser de amor, de amigos, satírica, como esta que segue, escrita no século XIII por João Garcia Guilhardi, um trovador português. Ei, dona feia, que Deus me perdoe, pois vós tendes bom coração, que eu vos louvarei por esta razão, que vos louvarei todavia, e veja qual será a louvação, dona feia, velha e louca. Já o modernismo, surgido na primeira metade do século XX, pautava temas críticos relacionados à política social e ao nacionalismo. Caracterizava-se pela liberdade, misturando seus três movimentos: pautas anárquicas, a linguagem coloquial, versos livres, literatura politizada, academicismo, valorização da métrica da rima, entre outras. Observe o exemplo escrito por Mário de Andrade em Pauliceia Desvairada, uma das suas principais obras.
Escrever arte moderna não significa, jamais para mim, representar a vida atual no que tem de exterior. Automóveis, cinema, asfalto. Se estas palavras frequentam-me, o livro não é porque pense com elas escrever moderno, mas porque, sendo meu livro moderno, elas têm nele sua razão de ser. Como se pode notar, a língua é dinâmica, os estilos são dinâmicos e, se os registros não forem preservados, se perderão no tempo e a história será apagada, pois os textos singram no interior de uma ampulheta corrosiva. Bonito, né? Fui eu que fiz. É aí que entra o papel da preservação da memória escrita, seja na forma de livros, jornais, revistas ou cartas, e até bilhetes, poemas, avulsos, diários, etc. São fragmentos da história, da criação humana que precisam ser guardados de forma adequada para que as distorções do resgate da memória sejam minimizadas. Afinal, quando alguém interfere, interpreta e pode passar informações distorcidas. Um dos documentos que é preservado por estes profissionais é o diário de Anne Frank, escrito por ela durante a Segunda Guerra Mundial. Um documento valioso que nos permite entender o sofrimento daqueles que eram perseguidos pelos nazistas. Com o diário por ela escrito, foi possível criar livros, filmes e documentários, como o que é exibido a seguir. Anne Frank was born on June 12th of 1929 in Frankfurt, Germany. Anne grew up with her parents Otto and Edith and her sister Margot. For Anne's 13th birthday, her father gave her a diary just before they went into hiding. This diary is one of the reasons that she is considered a hero. Anne wrote about life in the secret annex and what it felt like in hiding. She wrote about what she thought of others in hiding with her, and the constant fear of being discovered. Anne Frank is considered a hero because she helped share a terrible but true story that people in our world had to go through just because of their religion. When she was discovered on August 4th of 1944, the Franks and the others in hiding with them were sent to Westerbork. After being there for about a month, the group was sent to Auschwitz. Later, Anne and her sister were sent to Bergen-Belsen instead of being put to death in the gas chambers. Early on in the next year of February 1945, Anne and Margot died of a disease called typhus a few days apart. When Anne's father Otto was liberated, he went back to the annex and was given Anne's diary. Otto knew about Anne's dream of becoming an author, so he published it and named it The Diary of a Young Girl.
Dica de leitura: o Diário de Anne Frank. Anneliese Marie Frank nasceu em Frankfurt, Alemanha, em 1929 e faleceu em 1945, com 16 anos de idade. Foi uma adolescente alemã de origem judaica que viveu grande parte da sua vida em Amsterdã, Holanda, onde se transformou em vítima de Holocausto. Tornou-se uma figura muito debatida no século XX, graças às publicações do diário que, em boa parte, escreveu no sótão onde ela viveu com a família em seus últimos anos de vida. Com o nome de Diário de Anne Frank, essa obra foi lançada em 1947 e logo alcançou o status de best-seller. Cabe aos museus, bibliotecas e acervos documentais a incumbência de preservar esses escritos. Neste aspecto, surgem profissionais especializados para atenderem a essas necessidades, como os bibliotecários, que organizam livros, revistas, jornais, documentos, fotos, imagens, vídeos, desenhos e materiais digitais, além de atuarem na conservação e preservação dos mesmos. Os arquivistas são os profissionais responsáveis pela organização, gestão, preservação, digitalização de documentos e de arquivos. Eles podem atuar em uma empresa privada ou em órgãos públicos, como por exemplo a imprensa nacional. Por fim, há ainda os restauradores, profissionais especializados que recuperam todos esses materiais para pesquisa e preservação em um trabalho minucioso, longo e detalhado, como foi feito e ainda é feito com a Bíblia de Gutenberg, que aparece na foto ao fundo. O primeiro livro a ser impresso, concluído provavelmente em março de 1455, antes dos colonizadores chegarem ao Brasil. Todos esses profissionais atuam para que os historiadores e demais pesquisadores possam buscar com precisão ou o mais próximo possível as informações que necessitam, seja para escrever um romance de época, quanto um material acadêmico que servirá de referência biográfica ou bibliográfica para outros trabalhos. Mas o resgate literário não é um processo simples. Requer o envolvimento de todos esses profissionais, historiadores, bibliotecários, arquivistas, restauradores e outros mais, como os tradutores e especialistas em temas específicos, como geográficos, biólogos, químicos, físicos, engenheiros, políticos. Tudo depende da obra a ser resgatada. Uma obra que foi feita a partir de cartas resgatadas chama-se O Visitante, de Luciane Marques Furtado, o nosso entrevistado de hoje. Por mais que essas cartas tenham sido trocadas na primeira metade do século XX, elas continuam contemporâneas. Ainda trazem toda a realidade do nosso planeta, a história que se repete. Vivemos crises econômicas e guerras estourando por vários pontos do planeta, tal qual ocorre no Oriente Médio e em países pobres da África, onde a ditadura continua fazendo estragos, levando a população à miséria, ceifando vidas. Temos problemas de todas as ordens e catástrofes naturais, como o furacão Katrina nos Estados Unidos, o terremoto no Haiti, os tsunamis da Indonésia e do Japão. Já aqui no Brasil, convivemos com tragédias ecológicas, como a lama de uma mineradora que invadiu cidades em Minas Gerais e sufocou o Rio Doce, motivada pela irresponsabilidade e pela ambição humana. Aconselho todos a conhecerem esta obra, que na verdade é algo para se ler, refletir e entender o nosso mundo. O Visitante é um portal que desnuda conceitos, instiga debates, desvenda segredos, erros e acertos e revela o pensamento de pessoas que ajudaram a construir o vasto universo literário e a história do nosso país. Para falar um pouco sobre esse tema e sobre esse livro, nada melhor do que o autor, pesquisador, historiador e... bem, é melhor deixá-lo se apresentar, não é mesmo? Por favor, Lute, faça as honras. Sou Luciane M. Furtado, mestre em Cognição e Linguagem,
especialista em literatura, memória cultural e sociedade, restaurador, historiador e autor. Faço parte do quadro de editandos da editora Uirapuru. Sou autor do romance epistelográfico O Visitante, Conversas entre Monteiro Lobato e João Guimarães Rosa. Um romance histórico baseado em documentos inéditos pertencentes aos escritores Monteiro Lobato, João Guimarães Rosa e Godofredo Rangel. Já fazem alguns anos eu atuo na área de restauro, de conservação e restauração documental, né, de documentos gráficos, livros, jornais, revistas, cartas, entre outros materiais gráficos. Vamos às perguntas. O hábito da leitura é muito antigo. Os homens das cavernas já escreviam suas histórias em pinturas rupestres. Com o tempo, as imagens passaram a ser usadas para a criação de texto, tal qual faziam os egípcios em seus hieróglifos. Depois vieram os símbolos, que representavam sons, tal qual as escritas chinesas e japonesas. Em seguida, foram criadas as letras que compunham palavras. Com a invenção da prensa tipográfica por Johannes Gutenberg, entre 1439 e 1447, os livros passaram a ser impressos em papel, nos moldes que perdurou até o final do século XX. O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, mas a conclusão do trabalho por Gutenberg só aconteceu em 1455. Nesse meio tempo, ele publicou Carta de Indulgência, em 1451. Como restaurador, explique-nos como os livros antigos são preservados e como se faz o processo de restauração de obras tão antigas quanto estas. Bem, nós consideramos a invenção da tipografia, né, do livro impresso por Gutenberg, um dos maiores inventos da humanidade, da história da humanidade. Para nós historiadores, restauradores, depois da descoberta da roda, da invenção da roda, a imprensa, né, a tipografia em si, ela é o grande lance para que toda a sociedade tivesse acesso ao livro. Até então restrito aos monastérios, aos mosteiros, aos padres, e para cada obra copiada gastava-se muitos anos, muito tempo, um requinte de qualidade artístico muito grande, e isso requeria uma gama de tempo e a não acessibilidade. Então, assim, nós consideramos hoje o fim da Idade Média, né, com a chegada da prensa, a Idade Moderna. Uma coisa muito interessante durante o processo de restauro é que, por exemplo, o livro, a gente está falando em si do livro, né, de um livro centenário, de uma edição rara, uma edição do século XVIII ou do século XIX. Se caso essa encadernação ela esteja comprometida, danificada, ela vai ser higienizada, folha por folha, como eu disse anteriormente, e ele é desmontado, né, através de um bisturi. O restaurador em si, ele vai usar o jaleco, né, que é esse que eu estou usando, luvas adequadas, máscara e óculos de proteção, além de uma touca. Porque o que acontece? Com o passar do tempo, o mau acondicionamento desse livro, aonde ele estava, no acervo original, a má condição, talvez ele estivesse muito próximo a uma parede, ao porão, com uma temperatura não regulada, ele recebe vários fungos, outros materiais, resquícios de inseto. Então isso é muito nocivo à saúde do restaurador. Então é fundamental o restaurador usar suporte de proteção. Porque não que ele vá ser envenenado, intoxicado, como a gente vê no romance O Nome da Rosa, do Humberto Eco, por exemplo. Mas não em si. Ou como cada livro você tira um pó, né? Esse pó, essa sujicidade,
Por mais que você ache, é um excesso de proteção que eu tenho, mas esse excesso nunca é demais, porque a gente diz que a vida útil do restaurador, ela vai ser comprometida se ele não usar essas medidas protetivas dele, porque ao longo da carreira, quando ele alcançar, por exemplo, a aposentadoria, ele não vai gozar do seu tempo, né, de descanso, ele vai ter um gasto médico. Porque o que acontece? A cada livro, a cada obra que você restaura, a cada documento que você restaura, você está perceptível, você está na linha de frente e você pode, aos poucos, se contaminar, pode absorver. Assim como o ser humano passa por suas patologias, também o livro, o objeto impresso, o material, ele também tem que passar também pelo diagnóstico. Então é feito, no primeiro momento, nós fazemos uma ficha descritiva sobre o estado em que esse material chega no laboratório, né, ou chega no acervo. Após a catalogação do que venha a ser, né, a investigação, ele passa por uma higienização, o processo de higienização. Essa higienização ele passa por medidas preventivas, ele passa posteriormente pelo restauro e, mediante esse restauro, ele é encaminhado para a catalogação, né? É feita inicialmente uma limpeza minuciosa com uma trincha macia adequada nas páginas, né? Porque esse material, a grande maioria, passa de 100 anos, ou já são 50 anos, ou acima, ou obras raras, cartas, por exemplo, mapas cartográficos, né? Então ele é higienizado, são retiradas suas fugicidades do seu suporte físico, e depois se ele foi atacado por alguma praga, algum inseto, uma oxidação por algum grampo, pela cola usada, por um fungo devido à má conservação no acervo, ele passa pela inserção, pela tapagem. Então nós usamos uma cola chamada metilcelulose, e essa cola metilcelulose, ela livre de açúcares, outras substâncias que atraem traças, atraem mofos, fungos, sobre ela nós colocamos o papel japonês. É um papel próprio, né, de 10 gramaturas, onde ele não vai pesar, não vai tirar a característica original desse material bibliográfico. E ele é feito folha por folha, manualmente. Após a aplicação do metilcelulose com o papel japonês, o livro ele passa pelo processo de secagem, né, no varal ou numa mesa própria que fica no laboratório de restauro. E, posteriormente, se a costura, se a encadernação tenha sido comprometida, ela é desfeita, né, totalmente anotada, a capa, a questão do couro que se perdeu, ou do material original, isso tudo é anotado, isso tudo é assinado pelo técnico do restauro, para não descaracterizar a obra original, né, e isso fica disponível aos futuros pesquisadores. Então, após esse processo, né, de limpeza, de conservação do restauro, ele passa novamente pela questão do registro, do arquivo. Ele recebe a sua numeração, a sua nova identificação e o código aonde está feita essa ficha discriminatória do processo ao qual ele passou. A gente diz sempre que o restaurador é um artista de um ato só, né? Porque o restaurador, ele nunca pode ter uma autoconfiança, ele nunca pode ter uma autoconfiança de que eu vou pegar esse livro da mesma maneira que eu peguei o anterior, que vai ser a mesma coisa. Não, cada livro é um ato único, é uma peça única, então requer muita atenção, requer muito identificar esse livro, que cada caso é um caso, para que possa ser o trabalho realizado de uma maneira correta, plena e alcance o seu objetivo.
Uma outra coisa que a gente até fala em laboratório é o seguinte, o restaurador, diante do livro que ele vai restaurar, ou do documento, ele tem que ter a consciência de que ele tem que matar uma onça com um tiro só. Então, se ele tem uma bala, ele tem que matar aquela onça. Porque se você errar no restauro, se você tiver uma autoconfiança muito grande e passar despercebido, você pode destruir aquele material histórico único. Então, cada registro histórico, ele é único. Então, a responsabilidade do restaurador é ainda maior, porque ele tem nas mãos, ele tem que ter a consciência de que nas suas mãos está o original da história. Ele tem a história viva, o passado vivo, e que se caso eu não estiver apto, eu não estiver estudado, eu não estiver analisado, eu não estiver pesquisado diante do material, tudo aquilo que eu vou usar como ferramentas de restauro, eu possa perder aquela peça e ela não vai ser substituída. Então a responsabilidade do conservador, do restaurador, é muito grande mesmo. Então, assim, por exemplo, a chegada do restaurador no laboratório ou na sala própria do restauro dentro de um arquivo, né, uma instituição própria, como por exemplo o arquivo de campus, o restaurador chega, ele se alimenta, ele se hidrata, ele tem o seu momento de chegada de lazer, porque quando ele vai para a mesa de higienização, quando ele chega à sala de higienização, ele tem que estar com a máscara, com os óculos, com o jaleco, com a luva, para que não haja esse contágio. Então, a partir do momento que você está na mesa de higienização, passando os pincéis, a trincha, né, página por página, o bisturi próprio para tirar aquela sujidade, você não pode sair. Né? Porque é um processo minucioso que requer tempo, e para isso você tem que estar bem hidratado ou alimentado. Porque ali naquela sujidade tem vários elementos nocivos à saúde que aos poucos pode contaminar e você acaba ingerindo. Nós temos a saliva, né? A saliva, nossa, ela é um defensivo, ela tira, mas, por exemplo, você pode aspirar essa sujeira. Então isso é algo muito perigoso para o restaurador. Então requer tempo, você tem que estar bem, você tem que estar alimentado, você tem que estar higienizado. É recomendável não fazer suas necessidades fisiológicas durante esse período de higienização. Depois do segundo momento, após a higienização, o documento é levado à mesa de restauro, onde ele vai receber o suporte material, como com metilcelulose, a limpeza com metilcelulose, com pincel adequado, analisado o pH do papel para que ele não se perca. Então ele vai receber, se necessário for, o álcool próprio, a medida própria para análise, para retirar tudo aquilo que contaminava aquele material. Depois disso, que ele passa pela inserção, né, pelo acréscimo desse papel japonês, ele descansa, depois ele vai ser prensado para que ele fique plano. A terceira parte, no terceiro momento, o restaurador, se caso for uma encadernação livre, ele vai fazer a costura. Então são feitas as presilhas próprias, com tecido próprio, com papel alcalinado, e ele é manualmente costurado. Então o livro, as suas encadernações, os seus cadernos, eles vão ser juntados e postos. Posteriormente ele vai para a prensa, onde ele vai ser plano. Normalmente a gente deixa de um dia para o outro. E o que vai acontecer em seguida? Ele vai receber a laminação, o caderno vai ser cortado para que as páginas fiquem na uniformidade, para que o encadernador, o próprio restaurador, nós temos alguns restauradores, por exemplo, eu faço a encadernação. Além do restauro, além da higienização, nós fabricamos com a prensa também essa encadernação. Normalmente ela é feita com corvi, com corino, ou com papel mármore adequado para que a encadernação fique bonito, com a gramatura certa do cartão, conforme a quantidade de páginas do livro, e ele recebe a sua identificação posteriormente. Então é todo um processo lento, gradual, é um trabalho artístico, né? E a gente sempre fala assim, cada livro é uma obra única, e o restaurador tem que ser atento, ele tem que estar atento. A imprensa chegou ao Brasil no começo do século XIX.
A primeira obra a ser publicada foi Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, em 1810, ano de morte do exilado escritor desta obra. Todavia, a imprensa e os trabalhos dos tipógrafos ganharam importância diante das inquietações políticas da época, o que levou muitas tipografias e seus profissionais a sofrerem com ações que iam de sabotagens até a morte. Pela sua visão, qual foi a importância da imprensa e da literatura na história do Brasil? Por qual razão se controlava o que era impresso e para quem as obras eram destinadas? O livro sempre vai ser tido como um objeto anárquico às ditaduras, né? A toda forma totalitária de segurar o conhecimento, de reter o conhecimento, não é viável que a sociedade tenha acesso à cultura, à informação, ao conhecimento, né? A tudo aquilo que gera o pensar, ao desenvolver a sua capacidade cognitiva e de conhecimento. E ao longo da história do livro, desde a criação de Gutenberg, né, da impressão, vários livros foram caçados, várias caças a bruxas foram feitas a esse objeto importante. Não o livro apenas como obra escrita, impressa, né, como conhecimento, mas ao livro como suporte físico, bibliográfico mesmo. Sempre que a gente pensa nisso, também a gente pode levar em consideração essas obras que foram caçadas e que permaneceram desconhecidas, escondidas em acervos, em instituições, em grandes centros de biblioteca ou mesmo nas prateleiras das casas de muitas famílias do Brasil, como vem surgindo ao longo dos tempos uma obra rara, uma obra... Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai ter uma raridade bibliográfica chamada o Canto Encomiástico de Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos, impresso pelo padre José Joaquim Veiga de Menezes, em Vila Rica, Minas Gerais, em 1806. E visto que a imprensa régia só foi fundada no Brasil em 1808, isso era polêmico e contrário à autoridade do rei de Portugal, né, aos governantes da colônia portuguesa do Brasil. Então, edições desse canto, dessa preciosidade, hoje, né, eles foram caçados e destruídos. Hoje nós temos apenas o conhecimento de 4 exemplares, 2 na Biblioteca Nacional, 1 no Instituto Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro, encadernado com uma outra obra para que ele não fosse localizado e destruído, e outro, o último, que é o 4º, no Arquivo de Minas Gerais, no Arquivo Mineiro. E graças aos historiadores, conservadores, restauradores da Biblioteca Nacional, na década de 80 foi republicado exemplares, não numa tiragem muito grande, enfim, sempre vai ter a caça à bruxa à obra. O livro, ele é o grande anarquista, porque ele leva a qualidade do pensar, do questionar, do arguir isso tudo da sociedade, o que era algo nocivo. Por exemplo, graças ao livro, nós vamos ter, por exemplo, essa reunião preciosa do Aires da Mata Machado Filho, Negro e o Garimpo, em Minas Gerais, onde ele recolhe, no comecinho do século XX, por exemplo, cantos reminiscentes dos africanos, dos negros trazidos da África, cantos que se perderam ao longo do tempo, mas que graças à sua pesquisa de campo foram recolhidas e a identidade, a ideologia, o pensamento negro não se perdeu. Então a grande importância do livro é o guardião e o zelador, né? Aquele que tem não só a chave, ele é a chave para a abertura da porta do conhecimento como suporte físico, bibliográfico, mas abriu-se a porta que a capa, passou a capa do livro, você tem acesso ao conhecimento de gerações e gerações, de sociedades, de pensamento. E isso sempre foi muito perigoso. Governos ditatoriais não querem que o povo pense. E essa é a função do livro, trazer conhecimento, educar, porque quem lê viaja, né? A história sempre foi cercada de perseguições aos livros. Acredita-se que a Biblioteca de Alexandria tenha sido queimada por causa do seu acervo.
Na Idade Média, os livros ficavam escondidos em bibliotecas de igrejas, de mosteiros ou da realeza, guardados a 7 chaves. Em 1933, Hitler promoveu a queima de livros que não se alinhavam à sua ideologia política, em plena praça pública. O mesmo fez Pinochet em 1973, no Chile. Afinal, por que o livro é tido por alguns como grande ameaça social? Quais os principais efeitos dessas ações na cultura mundial e por qual razão? Mesmo com a criação de acervos digitais, essas atitudes ainda podem acontecer? Nós estamos no século XXI, então a gama de conhecimento, a gama de divulgação, de notícias, de informação, ela é muito dinâmica, ela é acelerada graças às novas tecnologias. Mas as novas tecnologias necessitam do suporte bibliográfico, ela necessita do material impresso, ela necessita do papel. Uma vez que não há informação sem você ir na fonte, sem você ter a informação verdadeira e real daquilo que aconteceu em séculos passados. Então, por mais, a minha maneira de pensar como historiador, como restaurador, é que, por mais que eu tenha a facilidade de ir no site de uma instituição da Biblioteca Nacional, do Congresso Americano, a tecnologia sempre vai necessitar do livro, do suporte material físico do livro. Porque o livro, ele, por mais que venham novas tecnologias, ele sempre vai ser indispensável. O livro, ele é fundamental. E isso causa perseguição, isso causa conflitos. Nós vemos, por exemplo, autores que colocaram pensamentos, análises e estudos sobre determinadas religiões, sobre determinados pensamentos de sociedades que foram polêmicos. E essa é a função do livro, ser um agente transformador. E para ser um agente transformador, o livro ele tem que lançar a dúvida, a polêmica, o questionar. Se eu concordo ou não concordo, eu tenho que estar embasado na leitura, né? E o livro ele não está pronto, ele não é acabado. O livro, ele apenas apresenta e é você que vai interpretar, você que vai interagir. Eu sempre digo, até como professor, que o leitor é o coautor da obra, e isso está na teoria da literatura, né? O leitor é o coautor da obra. Se eu leio o mesmo livro que você pode ter um pensamento diferente do meu, porque ele dá essa abertura. E daí nós vamos ter o diálogo, o novo pensar, o novo questionar. E isso é a importância, né? Do pensamento. Então, essa criação do debate na esfera pública, política, na esfera filosófica, na esfera antropológica, aos ditadores de plantão, isso é algo perigoso, porque o fim de cada ditadura é quando a sociedade, quando o membro da sociedade, ele questiona, ele vai além daquele acontecimento. Por quê? Né? Qual a causa, motivo, razão e circunstância disso está acontecendo? Né? E a importância do livro é que a cada publicação, a cada nova impressão, a cada republicação, tanto de um clássico do século XVIII, do século XVII, enfim, ou uma nova edição que surge, é importante para a gente ter acesso a, por exemplo, vertentes da história que até então eram desconhecidas. Quando eu falo esse questionar, fazer uma releitura do passado, eu estou dizendo uma releitura do passado sempre através do suporte bibliográfico, do suporte físico, material. Por exemplo, Conselhos Políticos à Regente Princesa Isabel, de como governar com competência e sabedoria, de Dom Pedro II. É um livro totalmente feito a partir de um original documental manuscrito, né? Ele totalmente foi baseado nesse material. E ele foi estudado, ele recebeu notas de rodapé, ele recebeu notas bibliográficas, ele recebeu comentários do que se tratava, e novas visões do imperador surgiram, como por exemplo, é um único documento que nós temos registro material, documental, a próprio punho do imperador do Brasil, aonde ele se posicionava contra a pena de morte. É o único documento aonde tem com a sua letra documentado que
o seu posicionamento, diante da escravidão. E através, por exemplo, desse documento guardado em arquivo, olha a importância do acervo, do trabalho do restaurador, do trabalho do arquivista. Deu-se a publicação desse livro, de um documento que praticamente estava parado durante um século. E através de um documento, nós temos a capacidade de reunir outros documentos, como cartas, ou cartas inéditas, depoimentos inéditos. A gente tem acesso ao arquivo fotográfico, né, que ele deixa a Biblioteca Nacional, pertencente ao acervo da nossa imperatriz, Dona Teresa, da sua viagem ao Egito. Como, por exemplo, nós temos aqui a comitiva imperial aos pés da Esfinge de Gizé, com a grande pirâmide praticamente soterrada nas areias do Saara. E das suas viagens, né, através do Novo Mundo, do Velho Mundo, do Novo Mundo e do Velho Mundo, né, ele adentrando os pórticos do Egito, numa época em que a egiptologia estava engatinhando. Então a importância do livro é trazer uma nova leitura, trazer uma nova visão do passado, para que nós tenhamos a capacidade de compreender a nossa formação como sociedade, nesse caso, sociedade brasileira. Então o livro, ele nunca vai se perder, ele nunca vai ser envelhecido. Por mais que venham novas tecnologias, e-books, mas toda essa tecnologia necessita da base, do genes, da gênesis, né, bibliográfica, que é o livro, que é o documento original, que é o manuscrito, que é a carta, que é um bilhete feito, que é um passaporte de época, que é uma carta de alforria, uma carta de posse. É fundamental para que, numa leitura filosófica, através do livro, dos acervos, nós possamos não repetir os erros do passado. Nós possamos reconstruir, construir para as novas gerações, as sucessivas gerações, o seu pensamento crítico, para que ela não se envergonhe do passado, mas que dê importância ao passado, reestruture, pense, questione, para que nós possamos alcançar não uma sociedade utópica, mas uma sociedade melhor, mais humana. Muitos livros são amados ou odiados. Tudo depende da ótica e da forma como ele é entendido. A Bíblia, por exemplo, já foi e ainda é usada por tiranos e mercenários da fé para justificar seus atos e explorar os humildes. O livro Trem Noturno para Lisboa, de Pascal Mercier, pseudônimo de Peter Bieri, traz o discurso de Amadeu Prado, que na época da ditadura de Salazar, em Portugal, questiona a dualidade da Bíblia, do qual se destaca o trecho: venero a palavra de Deus, pois amo a sua força poética. Abomino a palavra de Deus, pois odeio a sua crueldade. Este amor é um amor difícil, pois tem que distinguir constantemente entre o brilho das palavras e a subjugação verborrágica de uma divindade presumida. Você e seus ideais já foram vítimas da distorção do conteúdo de livros? De que forma você vê o uso dos livros para a promoção do ódio, da exclusão e de ideais políticos? Como este tipo de manipulação poderia ser evitado? Eu digo que cada livro ele apresenta diversas leituras. Por exemplo, o livro que eu li quando eu tinha 15 anos, se eu releio ele hoje, eu tenho uma nova leitura, uma nova interpretação. Então o livro ele sempre apresenta de maneira diferente a cada leitor. E isso é muito perigoso. Eu levo em consideração que para que você eduque, para que você exerça o conhecimento, o ensino, aprendizado ao aluno, à criança, ao jovem, você apresente primeiramente o panorama histórico ao qual esse livro foi escrito, publicado, o pensamento de época, como que era a sociedade, como que era os seus hábitos, os seus costumes, para aí então a gente contextualizar a obra. Todo livro ele tem que ser estudado, interpretado e contextualizado conforme a sua época que ele foi escrito. Então cabe ao professor, ao historiador,
e ao profissional da educação contextualizar a obra, o período em que ela foi escrita, publicada, os hábitos e os costumes dessa sociedade, para que o leitor, para que o educando, ele tenha a capacidade interpretativa de entender o que era hábito naquela época e hoje não é mais hábito, o que não é comum e corriqueiro. Sempre que eu penso isso, sim, eu vou levar em consideração, por exemplo, O Visitante, o meu romance epistelográfico, onde Monteiro Lobato faz duras críticas ao Estado Novo e ele usa, por exemplo, palavras chulas. Teve leitor que endeusou Monteiro Lobato e disse: Monteiro Lobato ele não usava certas palavras, palavrões hoje. Sim, mas é a maneira interpretativa do autor. E todo romance, ou essas palavras, ou essas expressões, elas foram registradas por ele em cartas, ou em textos, ou artigos, ou crônicas. Então a importância de se ler é levar em consideração a documentação ao qual a pesquisa foi feita para que o texto viesse a público. Então isso é importante. Então nós temos que levar em consideração a importância do acervo, do documento, aos profissionais, ao conservador, ao arquivista, ao restaurador, ao historiador, ao linguista, essa pesquisa para que o texto possa ser feito. É muito perigoso, por exemplo, você pegar uma leitura única, neutra. Nós vemos hoje, por exemplo, pessoas ou instituições que fazem uma leitura radical da Bíblia, sem levar em consideração, por exemplo, as suas diversas traduções e palavras ou versículos ou textos em que o tradutor colocou determinado texto em que não era aquilo que correspondia. Então é preciso sim fazer uma pesquisa de acervo, uma pesquisa bibliográfica, historiográfica, para que nós não possamos ser radicais com aquele pensamento. Eu levo muito também em consideração, me lembro agora, assim, o que recentemente nós tivemos há um tempo atrás, por exemplo, com a questão de Monteiro Lobato racista. As pessoas, alguns pensadores, alguns leitores, alguns profissionais disseram que Monteiro Lobato deveria ser censurado. O livro não pode ser censurado. Nós temos que levar em consideração que a obra, por mais que tenha sido, ela é de característica infantil, mas ela foi escrita em um determinado período, e o seu autor, por exemplo, ele nasceu no final do século XIX, num Brasil escravagista. Apesar do Visconde de Tremembé não ser escravagista, senhor de escravos, mas que o Monteiro Lobato viu durante a infância isso como corriqueiro. Então essas memórias ficaram. Mas também eu tenho que levar em consideração que o autor também repensa a obra, e o autor repensa também seus posicionamentos até diante das suas personagens. Porque, por exemplo, um ano antes de morrer, Monteiro Lobato escreve 2 textos muito importantes com a questão do negro, que é O Tempo de Nero e A Contagem dos Sacis, a qual ele já vê a importância de se valorizar, por exemplo, o saci, que é um elemento do folclore negro brasileiro, da cultura brasileira, e ele dá uma lição linda, que não são as correntes que aprisionam as amizades, mas sim o coração, o sentimento e o respeito. Então ele coloca na boca do Pedrinho e do Saci Pererê esse questionamento, contra a discriminação. Então são vertentes que você tem que analisar. Nós nunca podemos pegar um livro e fazer uma leitura apenas. Um livro requer uma leitura que puxa um outro livro, um outro pensamento, para que aí sim você tenha a formação da sua ideologia, do seu posicionamento social e político perante a sociedade. Além disso, sim, todo autor ele passa por questionamentos, críticas positivas, críticas negativas. Sempre que eu levo isso em consideração, eu penso no Memorial de Maria Firmina, onde nós fizemos uma pesquisa bibliográfica e documental de peso. E nós fomos, sim, todo livro ele tem seus críticos positivos e negativos. Por exemplo, quando esse livro saiu, que é o livro Memorial 1 em 2017, nós trouxemos, por exemplo, textos do Monteiro Lobato que até então estavam guardados na gaveta do arquivo dele e que não tinha vindo a público, como por exemplo a relação dele com o escritor maranhense, Graça Aranha, que foi contemporâneo de Maria Firmina dos Reis e autora de Úrsula, primeira autora negra
primeira autora do primeiro romance afro-brasileiro, Úrsula. Então causou-se uma polêmica. Monteiro Lobato, racista, o cara que usa termos, de repente ele fala da Maria Firmina. Sim. O pai do Graça Aranha, que foi um grande tipógrafo, olha isso, o cara que imprimia jornais, que imprimia livros, ele imprime o segundo livro da Maria Firmina. Ele era amigo da Maria Firmina porque eles eram sócios do Gabinete Português de Leitura de São Luís, e ele imprime Cantos à Beira-Mar. Com o tempo, o Graça Aranha, ele já conhece o Godofredo Rangel, amigo epistelográfico de Monteiro Lobato, né, durante mais de 40 anos, e ele vai até São Paulo, ele vai até a editora Monteiro Lobato, Companhia Gráfica Editora Monteiro Lobato, e apresenta para o Monteiro Lobato as obras impressas da Maria Firmina. E é o próprio Monteiro Lobato em que ele diz, em um texto, que ele diz que ele já se recordava do tempo de estudante do Largo de São Francisco, a leitura de Úrsula, a leitura daquele romance açucarado, mas que trazia uma gama dos aspectos da escravidão. Então isso causa uma polêmica. E isso é lamentável, porque muitos hoje pesquisadores, acadêmicos, universitários, eles vão numa pesquisa mais rasa, eles não se aprofundam, não dão tanta importância ao arquivo, ao trabalho arquivístico, e eles querem muita coisa publicada sem ir direto na base. A importância do arquivo: nós temos o Arquivo Nacional, o Arquivo de São Paulo, a Biblioteca Benedito Leite no Maranhão, onde ela é a guardiã do acervo jornalístico do Maranhão, o Arquivo Histórico de Campos dos Goitacazes, que é um templo jesuíta maravilhoso, que guarda pérolas e preciosidades da formação do Brasil, em que pouco se desconhece. Então a importância da academia é valorizar o arquivo e ensinar o acadêmico a ir na fonte primária, ele meter a mão na massa e ele pegar o documento em si, valorizar e trazer a público. Então há essa necessidade sim da busca arquivística, de ir atrás do documento, de fazer um trabalho paleográfico, de transcrição de palavras, de vocabulário de época, do pensamento. Mas espera aí, esse autor, conhecia esse autor, como que é isso? Ir atrás. Hoje o Brasil, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais tem memória historiográfica guardada nos porões de família, de casa. Nós vamos ter o acervo Godofredo Rangel em Belo Horizonte, que é uma preciosidade, que pertence à família Rangel. Uma parte eu guardo aqui no arquivo Monteiro Lobato, Godofredo Rangel. Então é uma gama de cata aos grãos. Você cata aqui, ali, vai atrás de um descendente, de um herdeiro, vai até o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, a Biblioteca Monteiro Lobato, ao Arquivo Monteiro Lobato, esses papéis, e você junta e faz a tessitura da história. Você através de cada fio que a teia de Ariadne ela é feita. E isso, se você não vai atrás, você nunca vai ter conhecimento da história. Mas um fato muito importante, por exemplo, o resgate da Maria Firmina, que eu estou citando aqui. A pesquisa nunca vai estar acabada. A gente nunca vai ter um fecho por total. Porque ou está guardado no porão de uma casa, no baú, ou na prateleira de uma coleção empoeirada, num diário de uma moça, de um livro de recordações, né, como tantas poesias que nós resgatamos, quanto em prateleiras empoeiradas no fundo das prateleiras do arquivo. A Biblioteca Nacional, por exemplo, ano a ano são descobertas preciosidades bibliográficas, graças a restauradores, graças a aos bibliotecários, aos arquivistas, e vem a público essas novas leituras. Então é fundamental, sim, valorizar e ir até o arquivo, até a biblioteca, e você se colocar nesse fronte de batalha que é o resgate histórico brasileiro. Bom, como autor, como organizador de obras, eu considero, por exemplo, o resgate da fonte primária documental imprescindível. Eu não tenho que ficar, ou o pesquisador, ou o historiador, ou o profissional de letras, ele tem que ficar apenas na primeira ou na segunda edição de um livro publicado. E o manuscrito, e aquele caderninho que ficou no arquivo da editora, como que ficou, quais as anotações? Por exemplo, Grande Sertão Veredas.
uma fonte inestimável. E o Grande Sertão Veredas, por mais que ele venha publicado, eu nunca posso ter ideia exata, porque o autor reescreveu, escreveu, reescreveu. E há pontos no texto de Gênesis, da Gênesis dele, da primeira edição, ou do manuscrito, do datiloscrito, que não está na página impressa. Então é fundamental ir para esse resgate. Por exemplo, a biografia de Mahon Mangar, do Baquaquá. Por que ela é fundamental? Porque foi é o resgate da única biografia dita, né, para um compilador de um africano que passou pelo Brasil. Então nós temos em primeira mão, a primeira leitura desse africano, desse escravizado, que trouxe a visão em primeira pessoa da sociedade brasileira, da sociedade americana. Então isso é fundamental, essas releituras. O trazer, a tradução, a qual eu também faço, o resgate documental acrescido dessa tradução, ele traz uma nova leitura à tela do tempo. Ele vai trazer um frescor à fonte histórica, e aquilo que não foi dito há tempos atrás, até o século XX, ele vai vir agora para o século XXI. Hoje nós temos, por exemplo, na história, a descolonização. Nós tivemos a colonização, agora a descolonização. O que é? É desfazer aquela ideia do português, em que ele gerava características brancas para a sociedade, definidas como padrão para a sociedade brasileira. E aquela gama tida como inferior. E os trabalhadores, os escravizados, os indígenas, os africanos que tiveram sua identidade apagada. Então é importante sim o resgate bibliográfico e documental e arquivístico. Levando também em consideração, por exemplo, nós vamos ter Rui Barbosa e a destruição dos arquivos da escravidão, porque a memória da escravidão do Brasil foi praticamente dizimada. Uma circular do então ministro da Fazenda dá ordem para que todo arquivo negro, livros de registro, de batismo, de pregões, de leilões, fossem exterminados para que não fosse paga a indenização. Mas isso foi prejudicial para a história do Brasil. A população negra do Brasil, por exemplo, não vai ter acesso aos seus ancestrais, a sua ancestralidade, a sua identidade, quem era o meu bisavô, quem era o meu tataravô, de onde ele veio, de qual nação ele pertencia, de qual navio negreiro, quando ele desembarcou, né? Essa documentação foi perdida, mas olha a função do pesquisador, do historiador, do conservador, do arquivista de uma instituição. Algumas peças foram salvas dessa caça à bruxa da documentação, né, no começo da República, e sobreviveram em cartórios. Então nós vamos ter alguns livros sobreviventes, alguns documentos sobreviventes. E isso pode trazer, por exemplo, a real identidade dessas pessoas traficadas por Brasil. E isso é fundamental, por exemplo, para que a gente reconquiste a nossa identidade genuinamente brasileira. Nós não somos de todos só portugueses, nós somos oriundos de indígenas, de africanos, de outras populações que aqui chegaram, de outras nações que aqui chegaram e formaram esse grande leque que é o nosso país, né? Nós não temos um Brasil, mas nós temos vários Brasis. Então a importância documental, ela é trazer a identidade, ou reconquistar a identidade brasileira, né? Dar voz aos excluídos, e isso é muito perigoso para as ditaduras, né? Para aqueles ferrenhamente fechados, vamos assim dizer. Então, essa importância do documental, ela vai trazer a capacidade dialógica com aquele passado, com os direitos e deveres, com a formação do nosso povo e com a formação do pensamento, de dar voz aos excluídos, de dar voz às classes baixas, de dar voz à periferia, por assim dizer. Então a documentação, o livro, as cartas, os documentos, elas sim são fundamentais para que nós possamos fazer o resgate da nossa identidade, dar voz àqueles silenciados durante séculos e séculos e séculos e séculos de martírio. Isso é fundamental, sim.
Seu trabalho de resgate literário é imensamente elogiado. Várias obras esquecidas e desconhecidas já vieram à tona pelas suas mãos e tornaram-se referências, entre as quais a biografia de Mahoma Gardo Baquaqua, Memorial de Maria Firmina dos Reis, 50 dias a bordo de um navio negreiro. Agora, você está se dedicando ao resgate das obras de Godofredo Rangel. Por que este resgate é tão importante? Porque os leitores devem ser estimulados a ler estas obras que por muito tempo foram desprezadas ou esquecidas. De que forma elas contribuem para o crescimento cultural do cidadão? Atualmente, como editando da editora Uirapuru, nós temos também o departamento que é o DHP Uirapuru, que é o Departamento Histórico Pedagógico da editora Uirapuru, aonde a gente faz o restauro e a catalogação, a digitalização, e nós fazemos uma busca, uma unificação de documentos de diversos acervos no Brasil e fora do Brasil, principalmente voltados ao tema da escravidão ou do resgate da identidade afro, para que nós possamos dar voz a essa população. O DHP, por exemplo, ele busca sempre resgatar os originais de textos literários, obras não publicadas, que estavam guardados no fundo da gaveta, a publicação de cartas, o resgate, por exemplo, como foi feito do Rui Barbosa, onde nós resgatamos documentos até então perdidos, trazer, por exemplo, o resgate das primeiras caricaturas do Ângelo Agostini, da Ilustração Brasileira, da Revista Ilustrada, enfim. Hoje, o que nós fazemos? Nós unificamos esses documentos, nós damos o elo dessa grande corrente para que a gente possa trazer obras contextualizadas, para que nós possamos trazer obras comentadas, anotadas, para que nós possamos trazer ilustrações originais, para que nós possamos fazer um resgate iconográfico mais adequado, como por exemplo nós fizemos com 50 dias a bordo de um navio negreiro, aonde é contado os 50 dias pavorosos dentro de um tumbeiro apreendido na costa africana de Moçambique, um tumbeiro brasileiro, um navio negreiro brasileiro, e aonde nós podemos trazer, por exemplo, a tradução dos fragmentos de um manual de tráfico de 1743. Nós fizemos o resgate, por exemplo, de todos os decretos, leis do tráfico transcontinental, né? Então, a busca por isso é praticamente um trabalho hercúleo, mas é satisfatório, porque você está trazendo aqueles decretos que estavam furados, com furos de traça, manchados, além da gente fazer esse trabalho de higienização, de inserção mesmo da preservação, de catalogação, de digitalização. Dentro do HP, nós vamos também a outras instituições, solicitamos determinados documentos para que a gente possa fazer essa unificação de documentos e dar voz àquele acontecimento. Então, por exemplo, agora o último que nós fizemos foi a impressão dos 50 dias a bordo, que foi gratificante, um opúsculo que foi destruído, que era caçado, que era jogado nas águas dos cais do Rio de Janeiro quando eram apreendidos pelos escravocratas. Eles eram destruídos, nós tivemos acesso, por exemplo, a essa obra. Tendo em vista que nós localizamos apenas dois opúsculos, um na Biblioteca de Dom Pedro II, e olha que interessante, ele ainda jovem, indo para a maioridade, e outro na coleção Geyer do Museu Imperial. Então, assim, nós fizemos a tradução, nós fizemos o comentário, nós resgatamos, colocamos uma iconografia com pinturas de época, com desenhos, litogravuras, com imagens de jornais de época, com a chegada e a partida de cada navio e o resgate iconográfico das paisagens africanas, aonde tudo aconteceu, e do Brasil também no século XIX, o Brasil nos primeiros anos do século XIX. Então é isso, a gente sempre vai buscar o resgate e a divulgação e a acessibilidade do público leitor à obra. Então, assim, a importância do resgate
do restauro, do livro, vai muito além dele retornar à prateleira, mas ele novamente ser pego, lido, interpretado, anotado e dar voz e ser a semente principal, aquela sementinha que vai germinar novas obras e obras verdadeiramente e significativamente com fontes únicas históricas. Muito obrigado. Obrigado, Lute, por esta profunda aula de cultura. Foi muito prazeroso. E para os amigos que acompanham o nosso programa, um grande abraço e até mais.